Bom, boa tarde. Meu nome é Sanderson Carlos Ribeiro, sou mestrando em Física pela Universidade Estadual de Londrina, com orientação do professor Dr. Sandro Dias Pinto Vitente. O meu trabalho de pesquisa envolve a reconstrução da equação de estado da energia escura. Eu dividi essa apresentação em alguns tópicos de acordo com a minha dissertação. Dessa forma, teremos nessa apresentação uma introdução, objetivos, fundamentação teórica, dados observacionais, metodologia, resultados de discussões e as considerações finais. Bom, para começar, eu irei fazer uma breve introdução ao meu trabalho de pesquisa. Bom, nos dias atuais, na cosmologia, temos que medidas de distância são poderosas ferramentas no estudo da expansão do universo, sem especificar o seu conteúdo de matéria ou qualquer teoria gravitacional. O nosso trabalho, pensando nisso, adotou uma abordagem paramétrica e dependente de modelo na reconstrução da equação de estado da energia escura. Termos esses que vão ficar mais claros posteriormente nessa apresentação. Ressaltando aqui que a nossa reconstrução é independente de modelo apenas no que diz respeito à energia escura. Dessa forma, o restante no nosso arcabouço teórico ainda é dependente de modelo, sendo que supomos uma topologia padrão descrita pelo princípio cosmológico, com métrica de fundo sendo a de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker, e a relatividade geral de Einstein. Bom, fazemos essas posições como ponto de partida no nosso estudo, justamente para entender como que a densidade de energia escura afeta a expansão do nosso universo. Dessa forma, parece que o termo independente de modelo em nosso trabalho ele é um tanto quanto contestável, pois estamos adotando modelos bem descritos atualmente. No entanto, eu vou continuar cometendo um abuso de linguagem nessa apresentação, utilizando o termo independente de modelo, sendo que ele está atrelado, novamente ressaltando, apenas no que diz respeito à energia escura. Bom, a tecnicalidade usada na reconstrução da equação de estado da energia escura é chamada de splines cúbicas, que é uma técnica muito utilizada na interpolação polinomial de funções. Assim, com os resultados mais as nossas hipóteses, pretendemos inferir a melhor estimativa para a equação de estado da energia escura. E então, verificar a consistência do método de reconstrução e do nosso modelo, bem como do código desenvolvido. Bom, os principais objetivos do nosso trabalho, supondo um universo que obedece ao princípio cosmológico, bem como a relatividade geral de Einstein, são aplicar o método independente de modelo, mais paramétrico, para reconstruir a equação de estado da energia escura W de Z, através dos splines cúbicas, e assim reconstruir a evolução recente do universo e entender melhor o que os dados podem nos dizer a respeito da sua atual fase. A partir dos resultados, se a hipótese de que o nosso universo descrito pela métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker é sustentável, pretenderemos estimar o comportamento da energia escura, analisando a sua equação de estado. E então verificar a consistência do método de reconstrução em modelo, bem como do código desenvolvido, como eu já havia mencionado. Bom, na fundamentação teórica, eu irei abordar alguns conceitos que foram fundamentais para o desenvolvimento desse presente trabalho. A cosmologia, ela é o estudo do universo em grandes escalas. No entanto, ela é um pouco diferente de outras áreas da física, pois ela funciona mais como uma investigação de uma hipótese do que uma ciência experimental. Ou seja, nós não temos a liberdade de repetir experimentos na cosmologia, sendo que ela é uma ciência do tipo observacional. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, a gente não consegue repetir experimentos em grandes escalas, sendo que temos uma relação inversamente proporcional entre a escala do nosso objeto de estudo e as repetições de um experimento. No caso da figura que eu apresento no slide, quanto maior a escala do nosso objeto de estudo, menos repetições conseguimos realizar de um experimento, ao passo que, quanto menor for a sua escala, mais repetições conseguimos realizar. Essa minha analogia, ela só é possível se supormos que o cubo da figura ele apresenta uma homogeneidade estatística, de tal forma que, se estendermos essa idealização para o patamar da cosmologia, acabamos caindo na chamada variância cósmica, que surge quando estamos trabalhando com uma determinada escala do nosso universo, em que dificilmente poderemos realizar repetições de um experimento.
Nessa escala, né, teremos uma variância muito grande, praticamente infinita, diria eu. E é justamente dessa discussão que vem a importância de se encontrar objetos, ou fenômenos, que podem ser classificados e padronizados, tal que conseguimos realizar repetições dele. Como, por exemplo, né, supernovas, que são velas padronizáveis e classificadas de acordo com seus espectros e curvas de luz. Bom, a cosmologia ela é descrita pela gravitação, e tem dois motivos principais para isso. Seria um preconceito teórico, no qual pressupomos que não existem forças de longo alcance, o que na prática não é bem verdade, né? Como, por exemplo, a gente tem a força eletromagnética, que é de longo alcance, e a desprezamos, né, usando o preconceito teórico nos estudos em cosmologia, devido ao fato de que, em média, né, o nosso universo ele é neutro. Além disso, como ela é descrita pela gravitação, podemos utilizar a relatividade geral na sua descrição, uma teoria bem estabelecida atualmente. Bom, no século passado, mais precisamente em 1917, Einstein propôs um modelo cosmológico segundo o qual o universo tinha que ser do tipo estático. Assim, ele introduziu em suas famosas equações de campo a chamada constante cosmológica, que servia basicamente para contrabalancear os efeitos atrativos da gravitação. Bom, nessa mesma época, outros estudiosos propuseram modelos alternativos e chegaram na constatação de que o nosso universo, na verdade, estaria em expansão. Posteriormente, com as observações cosmológicas como as feitas pela sonda espacial do Hubble, o modelo de universo em expansão ficou ainda mais corroborado. Para tal, foi admitido o pressuposto de que o universo ele é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. E, de fato, observações cosmológicas corroboram o princípio cosmológico, como, por exemplo, o mapa da CMB, da radiação cósmica de fundo, que foi uma maneira pelo qual os cosmólogos inferiram, ao observar o mapa da CMB, que o nosso universo ele é isotrópico e, portanto, tende a ser também homogêneo. Bom, supondo o princípio cosmológico na relatividade geral, ficamos restritos à métrica de Friedmann-Robertson-Walker dada pela equação número 2, em que ADT é o fator de escala e kappa é a constante de curvatura, que representa, nesse caso, diferentes tipos de geometrias para o nosso universo, de acordo com a métrica da equação número 2, que seriam, respectivamente, um universo do tipo hiperbólico para kappa igual a menos 1, plano para kappa igual a 0 e esférico para kappa igual a mais 1. No contexto da relatividade geral, as equações de Einstein, ela nos fornece como caso particular as chamadas equações de Friedmann, dadas pelo seguinte conjunto de equações. Bom, manipulando a primeira equação em conjunto com a segunda, obtemos a chamada equação da continuidade, também chamada de equação do fluido. Isso. Em que o parâmetro H é o chamado parâmetro de Hubble, definido pela equação número 5. No entanto, né, outro modo de derivarmos a equação da continuidade vem da definição do tensor energia-momento para o caso de um fluido perfeito, dado pela equação número 6, sendo que um fluido perfeito se trata de um fluido ou gás que se movimenta pelo espaço-tempo com uma quadrivelocidade μ, que pode ou não variar de um evento para o outro, e exibe uma densidade de massa-energia ρ e uma pressão P do tipo isotrópica em cada ponto do elemento do fluido. Sendo que qualquer fluido que possa ter a sua energia momento expressadas, né, na forma dada pela equação número 6 é dito perfeito. Para o caso de um observador em repouso, considerando a conservação desse tensor, obtemos novamente a equação da continuidade, considerando agora C igual a 1, uma unidade natural por conveniência. Bom, dessa forma, supondo que a energia escura é um fluido barotrópico, podemos associá-la a uma equação de estado como a dada na equação número 9, em que W ele é um parâmetro que representa a equação de estado da energia escura em nosso trabalho. Bom, essa definição é um pouco confusa, né, pois não conseguimos, né, de fato, medir a pressão da energia escura, que é supostamente negativa. Mas o que realmente nos interessa, nesse caso, é a forma com que a sua pressão evolui com o tempo. E aqui fica mais claro a independência do modelo no nosso trabalho. No nosso caso,
ela é bem sutil e está restrita apenas à hipótese de que a energia escura ela é um fluido barotrópico que satisfaz a conservação do tensor energia-momento para um fluido perfeito. Bom, substituindo a equação de estado do fluido barotrópico na equação da continuidade, né, obtemos a equação número 10. E, reescrevendo e integrando essa expressão em ambos os lados da igualdade, obtemos, por fim, o resultado dado na equação número 11, de tal forma que o ρ0 ele é uma constante que possui um valor para cada componente do universo em questão. Por isso, a gente tem o subíndice I. Bom, de acordo com essa expressão, temos 3 tipos de casos de dominação de densidade do universo, na literatura também chamados de eras, que são a era da matéria, em que W é igual a 0, da radiação, em que W é igual a 1/3, e constante cosmológica, em que W é igual a -1. Esses são os principais modelos teóricos de representação para a densidade de energia escura, sendo que, no nosso trabalho, queremos que os dados observacionais nos digam qual a melhor representação para W de Z. Bom, agora eu vou falar brevemente sobre o que seria uma reconstrução, equação de estado e a energia escura. Quando falamos de reconstrução, estamos querendo falar sobre a operação de construir quantidades físicas a partir de dados brutos que são coletados em experimentos e ou simulações na área da física. No entanto, a reconstrução ela também é muito utilizada em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, no trabalho de especialistas em análise de crime, que coletam os dados brutos referentes aos incidentes que ocorreram em cenas de crimes e, a partir deles, conseguem reconstruir curvas de taxas de criminalização, por exemplo, em uma determinada região, de acordo com algum período do ano. Além disso, a reconstrução ela pode ser utilizada na reconstituição de um acidente de carro, quando as evidências elas não são por si só suficientes para esclarecer como que ele ocorreu. Apesar de que, nesse caso, né, deve ter dado um pouco de trabalho. Bom, no âmbito da cosmologia, que é o nosso principal campo de estudo, a reconstrução ela é muito utilizada para reconstruir o perfil de densidade de aglomerados que atuam como lente gravitacional. Desse modo, né, conseguimos inferir a massa desses objetos, analisando o desvio que a massa causa na luz proveniente das galáxias de fundo. Bom, no nosso trabalho, em particular, a reconstrução ela é empregada na tentativa de reconstruir a equação de estado da energia escura numericamente, sendo que uma equação de estado está diretamente relacionada ao estado da matéria. E realmente é um fato experimental que a aproximação termodinâmica descreve bem vários fenômenos macroscópicos, independentemente das suas características microscópicas. Assim, né, cada substância pode ser descrita por uma equação de estado que relaciona 4 variáveis termodinâmicas, que seriam o número de mols, volume, pressão e a temperatura. Temos, né, como exemplo, a equação de estado mais simples que conhecemos, sendo a equação do gás ideal, a equação de Clapeyron, que faz exatamente o que queremos, que é relacionar a pressão com o número de mols, a temperatura e o volume. Bom, a energia escura, ela é uma componente do nosso universo, sendo que ela representa grande parte da sua composição, cerca de 69% desse, né, de acordo com os últimos resultados obtidos pela colaboração do Planck de 2018. Os outros 26% e 5% são atribuídos, respectivamente, à matéria escura e à matéria bariônica. E, segundo o modelo cosmológico padrão, ela seria responsável pela expansão acelerada do universo. No nosso trabalho, supomos que a energia escura pode ser descrita por um fluido do tipo barotrópico. Assim, né, podemos associá-la a uma equação de estado da forma dada pela equação número 15. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os dados observacionais do nosso trabalho. A energia escura ela não é observável direto, ou seja, você não consegue usar um aparato experimental como um telescópio e dizer, né, o quanto de energia escura tem em uma determinada região do nosso universo. Para contornar essa situação, usamos os chamados observáveis cosmológicos, que eu vou abordar agora nessa parte da apresentação. Bom, antes de mais nada, o meu trabalho ele foi dividido em 3 etapas, sendo que houve, né, uma implementação de dados mais recentes, e em maior quantidade, da primeira para a segunda etapa. E mais ainda, na primeira etapa, estávamos calibrando nossa reconstrução, no intervalo de redshift indo de z igual a 0 até 1080.
essa calibração nos permitiu excluir os chamados distance priors na segunda e terceira etapas, sendo que esses distance priors, em poucas palavras, são um conjunto de observáveis dependentes do modelo do CMB, o que deixava o nosso modelo, digamos, muito dependente em altos redshifts, gerando resultados muito enviesados. Bom, com isso, podemos restringir o modelo de z igual a 0 até z igual a 3, na segunda e terceira etapas. Exceção essa, que só foi possível também devido ao grande número de dados que a gente tinha nesse intervalo em particular. A principal diferença da segunda para a terceira etapa está no uso do método Markov-Chain Monte Carlo, MCMC, para baixos redshifts, usados para a determinação das regiões de confiança na terceira etapa. Sendo que na segunda etapa utilizamos o método da matriz de Fisher, que não é muito confiável para sistemas degenerados, como é o nosso caso que estamos trabalhando. Bom, dessa forma, os resultados mais robustos e confiáveis, eles foram obtidos com a terceira etapa, e aqui nessa apresentação eu irei discutir apenas sobre os resultados obtidos com a terceira etapa, assim como os seus observáveis cosmológicos. Bom, atrelado a esses observáveis cosmológicos, temos uma ferramenta estatística muito importante, chamada de verossimilhança, do inglês likelihood. Se trata de um objeto básico de estatística que nos fornece a probabilidade de um conjunto de dados observados dado um certo modelo. Nesse aspecto, ela pode ser tratada como uma função do próprio modelo. E, grosso modo, a verossimilhança ela pode ser pensada como uma comparação entre os resultados observados e os resultados obtidos com a reconstrução, no nosso caso. No entanto, sabemos que ela é bem mais do que isso, pois ela não diz qual a distribuição estatística dos erros cometidos ao se observar os dados. No nosso trabalho, supomos uma verossimilhança normalmente distribuída, ou seja, do ponto de vista de uma função dos parâmetros, ela tende a ser gaussiana. Entretanto, existirão algumas circunstâncias na reconstrução em que a verossimilhança ela pode não apresentar uma distribuição gaussiana. E, por isso, nem sempre essa aproximação ela é boa para análises, mas como um primeiro método, conseguimos analisar as regiões de confiança do modelo com grande precisão. Bom, como principais observáveis cosmológicos no estudo da expansão do universo, temos as chamadas supernovas do tipo 1A, e elas representam a maior parte dos dados observacionais desse trabalho, sendo que são as principais responsáveis pela descoberta da expansão acelerada do universo no final da década de 90. E uma supernova, basicamente, se trata de uma explosão decorrente do estágio final da evolução de estrelas ou de um sistema de estrelas. E são estimadas por meio de uma relação empírica, que relaciona a magnitude máxima com a evolução das curvas de luz e cor através de seus parâmetros. Sendo que elas são ditas velas padronizáveis, no sentido de que podemos usar a observação das supernovas, somadas às informações que já temos sobre cefeidas, que são estrelas variáveis, para calibrar os modelos de supernovas. Bom, o fato de inferir as distâncias através de cefeidas, ele é muito útil, pois em escalas cosmológicas, qualquer diferença de distância entre uma cefeida e uma supernova numa mesma galáxia é desprezível. Assim, se sabemos a distância da cefeida com relação ao observador na Terra, também saberemos a da supernova. Desse modo, usamos essa informação para calibrar a relação empírica que envolve o modelo fenomenológico de supernovas, sendo que elas são classificadas de acordo com seus espectros e curvas de luz. As de tipo 1A apresentam espectros de linha de silício 2 uma vez ionizado, e elas são uma consequência de explosões termonucleares de anãs brancas, que têm uma massa abundante, e isso faz com que as suas explosões elas sejam similares entre si, sendo mais facilmente observadas, coisas que não ocorrem com outros tipos de supernova. E devido a essas características, são as mais usadas pela comunidade científica. Bom, a verossimilhança das supernovas do tipo 1A é dada pela equação número 16, em que ΔD é o chamado vetor da distância modular da iésima supernova.
tal que μi, ele é a distância modular, isso, a distância modular definida pela equação número 17, em que a magnitude na banda B é dada pelo logaritmo na base 10 da amplitude da curva de luz, multiplicado por menos 2,5. E M maiúsculo B é a magnitude absoluta da supernova calibrada com o uso de cefeidos. Bom, isso para os dados usados na segunda e terceira etapas do nosso trabalho. De 1701 supernovas do tipo 1A, de Broch et al., da colaboração do Quantum Shoes de 2022, bem recente. Bom, e mais ainda, os samples mais recentes de supernova, ele abrange uma técnica estatística que calcula as magnitudes da banda B já com as correções de alfa e beta, que são parâmetros de incômodo relacionados ao alongamento e à cor da curva de luz. De tal forma que não precisamos mais ajustar esses parâmetros, né, de supernova do tipo 1A numericamente. E os outros termos que restam nessa equação número 18 seriam o delta bias e o delta Roth, são correções adicionadas relacionadas ao viés de seleção e à galáxia hospedeira. Além das supernovas do tipo 1A, temos também as oscilações acústicas de bário, do inglês BAO, que se tratam de uma separação preferencial na distribuição das galáxias. Bom, como que esse fenômeno ocorreu? Para que as estruturas cósmicas, como chamamos a estrutura do universo de expansão, necessariamente existam, a densidade média do nosso universo deve sofrer algumas perturbações, para que assim as suas estruturas cresçam através do fenômeno de atração gravitacional. Após as inflações, as perturbações no plasma primordial, formado por bárions, constataram para a comunidade científica a detecção de picos acústicos, né, ou seja, ondas sonoras, justamente porque tínhamos um processo de compressão e descompressão no plasma. Sendo que nessa época o universo ele era todo ionizado, com uma repulsão eletromagnética muito forte, de tal forma que a força gravitacional ela puxava e a pressão dos fótons empurrava o plasma primordial, gerando então a onda sonora. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez no espectro de potência de anisotropia da CMB. E na recombinação, também chamada de era do desacoplamento dos fótons, o plasma ele se torna um conteúdo opaco, né, tal que os fótons começam a ter liberdade para se propagar, cessando então as perturbações no plasma. E assim ocorreu o último espalhamento dessas ondas sonoras, que se arrastaram por um curto período de tempo, chamado de época de arrasto. E quando cessaram, né, finalmente a sua propagação, acabaram deixando na distribuição bariônica sobre densidades que eram separadas por uma escala de comprimento móvel do horizonte sonoro, dado pela equação número 19. A subsequente evolução em grande escala da matéria do universo, dominada então pela gravidade, deixaria uma separação preferencial na distribuição das galáxias, cuja detecção atualmente é chamada de oscilações acústicas de bárions, BAO. Bom, as oscilações acústicas, elas podem servir como régua padrão ao imprimirem, né, uma escala característica da distribuição das galáxias. Sendo que uma régua padrão, em poucas palavras, se trata de objetos, né, ou fenômenos cujo tamanho real ele é sempre o mesmo. O pico acústico de BAO, ele é medido pela seguinte relação, né, de distância dada na equação número 20. Há uma quantidade mensurável no numerador, como a distância de movimento próprio ou a distância de Hubble. No caso da equação número 20, dV é a distância volumétrica, que seria o melhor sumário estatístico que conseguimos extrair de BAO, pois são difíceis de se medir. Se trata basicamente de uma média, né, geométrica no volume. Na terceira etapa, a gente usou, né, 15 medidas de BAO, de Beutler et al., Rose et al., Allen et al., em que destacamos, né, as medidas do grupo SDSS, Data Release 16 e Data Release 12, Final Consensus. Bom, e assim como as supernovas, esses observáveis também apresentam uma verossimilhança, que é dada pela equação número 22, em que o vetor x representa os parâmetros estimados de um dado modelo e o vetor d dos dados teóricos. Por último, não menos importante, temos os chamados cronômetros cosmológicos ou cósmicos,
que são medidas do parâmetro de Hubble para certos valores de Z fixos. Nesse caso, o parâmetro de Hubble ele é calculado pela equação número 23. Desse modo, né, podemos constatar que qualquer método de medida de H de Z deve contar com um relógio, que data a variação da idade do universo, com relação ao redshift. Sendo que existem duas técnicas de medidas do parâmetro de Hubble, para esse caso, que seria o método da idade diferencial, chamado de CCH na literatura, e um método radial de BEO, chamado de BEO-H. Sendo que a mais usada é a da idade diferencial devido ao fato de que ela nos fornece informações diretas do parâmetro de Hubble. Bom, o CCH, né, esse método, ele é um método cujo relógio é fornecido pela técnica de datação espectroscópica das idades de galáxias de evolução passiva. Ele é baseado nas medições de diferença de idades ΔT entre duas galáxias que se formaram em um curto período de tempo entre si, e que estão separadas por um pequeno intervalo de redshift ΔZ. Assim, pode-se facilmente inferir a derivada de Z dt, da expressão número 23, da razão ΔZ ΔT. A exigência por serem galáxias passivas provém do fato de que, para calcular H de Z, a idade média das suas estrelas deve ceder muito à diferença de idade ΔT entre as duas amostras de galáxias, sendo que as galáxias de evolução passiva são galáxias com estrelas antigas e baixa formação de estrelas. O nosso trabalho ele usou um sumário de dados do trabalho de Gomes Valente e do Luca Mendola, de 2018. São um total de 31 medidas, em um pequeno intervalo de redshift indo de 0,07 a 1,965. A verossimilhança, né, desses cronômetros cosmológicos é dada pela equação número 24. E eles apresentam uma verossimilhança mais simples que as anteriores, devido ao fato que são medidas não correlacionadas entre si, já que são medidas diretas, né, do parâmetro de Hubble. Lembrando, né, que estamos supondo que os erros eles são variáveis do tipo gaussianos para todos os observáveis cosmológicos. Isso está atrelado, né, à abordagem que a gente adotou no trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia envolvida no nosso trabalho. Modelos podem ter abordagem paramétrica ou não paramétrica. O modelo com abordagem paramétrica consiste basicamente em impormos uma distribuição de probabilidade para os dados. Caso contrário, temos uma abordagem não paramétrica, onde usa-se os dados para reconstruir a sua própria distribuição de probabilidade. Além disso, a curva do fenômeno estudado pode ser dependente ou independente do modelo. Nesse caso, né, um modelo ele é dependente quando escolhemos uma função a priori para representar os dados, e ele é independente quando usamos dados para descrever a função que melhor se ajusta a eles. No nosso trabalho, adotamos uma abordagem paramétrica independente do modelo. Nesse caso, né, supomos que a nossa distribuição de probabilidade ela é normalmente distribuída, isto é, uma gaussiana, de modo que os nossos resultados tendem a se comportar, né, de forma gaussiana na maioria das vezes, pois ainda podem existir casos em que tais resultados não se comportam como uma distribuição gaussiana. Além disso, a reconstrução ela é independente de modelo no que se concerne apenas à energia escura, que é reconstruída a partir dos dados, que vão nos dizer, né, como reconstruir a melhor curva do nosso modelo. Nesse aspecto, consideramos as componentes de matéria, como a energia escura fria, Cold Dark Matter, CDM, neutrinos e bárions fixos, por exemplo, né, e apenas WZ como nosso parâmetro livre na reconstrução. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a técnica de splines cúbicas, que usamos na interpolação polinomial da função W de Z. Para explicar, né, eu trouxe um exemplo bem simples. Suponha que temos pontos de dados e seus respectivos erros dispostos em um plano cartesiano, como mostrado na figura do slide. Podemos usar splines cúbicas como método numérico de interpolação polinomial na estimação da melhor curva para a minha distribuição. E como que funciona esse método? Considerando o método de spline, teremos nós, onde entre cada um desses nós, a gente vai ter um tipo de polinômio cúbico particular para cada caso. Desse modo, vamos aproximando por partes a função que melhor se ajusta aos dados.
Nesse exemplo, seria uma função do tipo quadrática. Para o caso de splines cúbicas, esse método nos diz que, nos nós, a minha função ela é contínua e derivável pelo menos duas vezes. Ou seja, por exemplo, num nó dado aqui no ponto x1 e y1, os polinômios P0 e P1, eles são contínuos, né? Assim como as suas primeiras e segunda derivadas. Com essas imposições, perdemos a liberdade total dos polinômios. E aplicando para os demais nós da reconstrução, teremos um vínculo de ligação entre cada um dos polinômios. Bom, esse método ele é muito utilizado na interpolação polinomial, pois ele tem a característica de minimizar o erro médio quadrático, o MSE da interpolação, entre a curva verdadeira e a curva modelada, sendo que o MSE ele pode ser decomposto em uma contribuição de variância e viés da curva. No nosso trabalho, evitamos escolhas arbitrárias da forma de W de Z, aproximando-a por partes até uma spline do tipo cúbica, ou seja, em cada subintervalo do meu domínio, eu terei uma aproximação de W de Z como um polinômio cúbico, e assim, em cada segmento, nós teremos 4N parâmetros para estimar a equação de estado da energia escura. Bom, se impormos as condições, né, de contorno das splines cúbicas, ainda teremos dois parâmetros em aberto na nossa reconstrução. E, além disso, nas bordas, a minha curva reconstruída, ela ainda apresenta um erro médio quadrático maior em comparação com o seu interior. A fim de fixarmos os parâmetros e manter o MSE homogêneo em toda a curva, usamos a técnica de Caldebor chamada Nora-Knot, que me diz que a terceira derivada também é contínua, somente em dois casos particulares, que seria no segundo nó, entre o primeiro e o segundo polinômios, e no penúltimo nó, entre o penúltimo e o último polinômios. Desse modo, né, a nossa função ela fica totalmente descrita se conhecemos n mais 1 nós da interpolação, assim como os n mais 1 valores da função. Bom, como que ocorreu a implementação do software W-Spline na NanoCosmo? Partindo da equação da continuidade, né, dada pela equação número 32, podemos reescrevê-la em termos da variável do nosso maior interesse, que seria o redshift, que é uma medida de distâncias. Assim, ela pode ser reescrita como dada na forma número 34, da equação número 34. No entanto, z, que é a nossa variável, ele varia muito de escala, indo de z igual a 0, 0,1 e 80 muito rapidamente. Logo, ele não é uma variável computacional boa. Desse modo, né, implementamos o redshift usando outra variável, que seria o alfa. Assim, né, podemos reescrever o derro de z do slide anterior, da equação número 4, em termos dessa outra variável, né, como apresentado na equação número 36. E substituindo a equação de estado da energia escura, que estamos supondo ser um fluido barotrópico nessa expressão, obtemos, após algumas manipulações algébricas, a equação número 37, que se trata da densidade da energia escura em termos da variável alfa, sendo que ainda temos um termo de integração nessa expressão, que é determinado após a reconstrução da equação de estado da energia escura. Definindo as densidades adimensionais, ou parâmetro de densidade da energia escura, podemos reescrever a expressão anterior numa forma mais conveniente, como apresentada na equação número 39. Aproveitando, também implementamos a primeira e a segunda derivadas dessa quantidade para futuros trabalhos envolvendo as derivadas da grandeza que construímos a partir da reconstrução de W. Nesse trabalho em particular, né, que do meu mestrado, fizemos uso apenas da equação número 39. Bom, resumindo, né, o procedimento computacional do software W-Spline. A partir dos observáveis cosmológicos de supernova do tipo 1A, B ou econômico cosmológico, que nos fornecem um intervalo de redshift, Z, né, para o domínio da nossa função, conseguimos, através de um método de reconstrução, que envolve o uso de splines cúbicas, implementando uma nova variável alfa, reconstruir a equação de estado da energia escura. Assim, né, conseguiríamos estimar a sua densidade. No entanto, né, por conveniência, foi
foi estimado o parâmetro de densidade da energia escura, que é mais facilmente utilizado, né, na determinação do parâmetro de Hubble H/Z, sendo que em nosso trabalho temos a constante de Hubble H0 e o parâmetro de densidade de matéria escura e o parâmetro de densidade de curvatura, podendo ser livre, né, T, ou fixo no F, isso é de forma numérica, true ou false. Dessa forma, né, estimamos a função normalizada de Hubble, o E de Z, necessária para o cálculo da nossa previsão teórica das distâncias cosmológicas, como, por exemplo, a distância comóvel, que, por sua vez, são usadas nos cálculos das verossimilhanças para cada observável cosmológico em nosso modelo. Sendo que, em nosso trabalho, o parâmetro de Hubble é estimado a partir da equação número 42. E, estimando h de z, é possível se determinar a função normalizada de Hubble facilmente. Bom, os resultados e discussões, né, do meu trabalho. O processo de testagem e obtenção dos gráficos do software, ele foi todo organizado em um script em Python, que automatiza a chamada das funções em linguagem C que foram implementadas na biblioteca Cosmos. Na terceira etapa, que será tratada aqui, o intervalo de redshift do domínio da função é de z igual a 0 até z igual a 3, como eu já havia mencionado. Lembrando novamente, né, que essa restrição só foi possível devido à grande quantidade de dados nesse intervalo de redshift, bem como a exclusão dos observáveis cosmológicos de distance priors da calibração do modelo, né, na primeira etapa. A reconstrução ela foi realizada de 5 a 8 nós nessa terceira etapa. Não fizemos para mais nós, pois essas configurações elas já nos forneciam bons resultados para análise. E ainda, né, os parâmetros principais eles eram livres e ajustados de acordo com os dados observacionais, o que seria a configuração TTT. Sendo que os valores de partida adotados nesse trabalho, eles são dados pelas igualdades, né, na equação número 44. Bom, esses resultados eles são bem confiáveis. Isso devido ao uso do método DMC-MC, Markov Chain Interval, que se trata de um algoritmo que se move aleatoriamente no espaço dos parâmetros do nosso modelo e que reduz as incertezas dos parâmetros em nossa reconstrução ao máximo. Bom, eu trouxe aqui um resultado referente à configuração de 5 nós na interpolação polinomial de W de Z e com o pulsar de Hubble, o parâmetro de densidade de matéria escura e o parâmetro de densidade de curvatura livres, né, na configuração TTT, para a gente analisar. O best fit, né, dessa configuração, né, de alguns parâmetros, ele pode ser visualizado na tabela que eu apresento no slide. Sendo que temos a constante de Hubble estimada, né, assim como o parâmetro de densidade de matéria escura, ômega-c, parâmetro de densidade de curvatura e os valores da equação de estado da energia escura em 5 nós, 5 pontos, né, da interpolação polinomial. Assim como a nossa previsão teórica, né, da magnitude absoluta calibrada com o uso de supernovas. E a minimização, né, do menos 2 LN/L é aproximadamente 1484. Bom, vamos analisar primeiramente a constante de Hubble para essa configuração. Associando, né, um sigma à região de confiança da nossa estimativa, estamos dizendo que um sigma corresponde a valores de H0 para os quais os dados têm uma chance de pelo menos 68,3% de ocorrência. Em outras palavras, nós estamos dizendo, né, que com a confiança de um sigma, ou 68,3% das vezes, aceitamos as hipóteses de que H0 está entre esse intervalo de confiança aqui da figura. No entanto, né, estaremos cometendo um erro do tipo 1, em que 31,7% das vezes, valores fora desse intervalo de 1 sigma ainda podem gerar o mesmo conjunto de dados, só que com uma probabilidade menor de ocorrência. Claro, né, que se aumentarmos a região de confiança para 2 ou 3 sigmas, diminuímos a chance de excluir boas hipóteses, sendo mais conservadores. Entretanto, né, isso diminui a capacidade de prevermos o valor verdadeiro de H0.
Bom, usando o modelo de dados e hipóteses da colaboração do Planck, e também associando um sigma à sua região de confiança, constatamos, né, que a sua região ela não está contida na região de confiança do nosso modelo, como mostrado na figura. Sendo que a cor azul ela representa a região de confiança associada com um sigma da medida do Planck e a vermelha é a nossa, ressaltando, né, que se trata apenas de uma representação ilustrativa, né, esses gráficos eles estão bem fora de escala. Desse modo, né, podemos afirmar que não existe nenhum valor de H0 no qual conseguimos satisfazer a região de confiança de um sigma, tanto para os dados do Planck quanto para os nossos dados. Bom, essa discordância ela pode ser devido a vários fatores, como, por exemplo, o fato de que usamos conjuntos de dados diferentes, entre outras coisas que podem ser questionadas a respeito disso, sendo que temos 3,8 sigma de tensão com relação ao valor para mais da região de 1 sigma, né, do Planck. Bom, sendo a nossa estimativa dada por cerca de 1,55, mais ou menos 0,9684 km por segundo megaparsec, e usando os modelos do Quantum Plus Schulz e do RIS, cujas medidas são dadas na tabela apresentada no slide, podemos constatar, né, que a região de confiança desses modelos, associada a 1 sigma, está contida na região de confiança de 1 sigma do nosso modelo. Em outras palavras, né, estamos dizendo que existe pelo menos um valor de H0, no qual conseguimos satisfazer a região de confiança de 1 sigma, tanto para esses modelos da tabela, quanto para os nossos dados. Assim sendo, o nosso modelo de hipóteses e conjuntos de dados, ele é consistente com esses outros modelos de hipóteses e conjuntos de dados, com um sigma de confiança. O que era de se esperar, né, uma vez que usamos o mesmo conjunto de dados desses modelos, né, do Quantum Schulz e do RIS. Bom, quanto à soma ômega m, que seria a densidade de matéria total, né, ela apresenta uma região de confiança associada a 1 sigma indo de 0,30655 a 0,33985. Evidentemente, né, quando analisamos as medidas do Planck e dos modelos do Quantum Plus Schulz, que é o flat lambda CDM e o flat WCDM, vemos que as regiões de confiança de 1 sigma desses modelos, elas estão contidas na região de 1 sigma da nossa estimativa. E quanto ao ômega K, ele é consistente, né, com o universo do tipo plano. Bom, agora vamos analisar, né, a equação de estado da energia escura nessa configuração em particular, em que H0, ômega C e ômega K eram livres, em 5 nós na interpolação polinomial da função. Para tal, temos um gráfico de densidade de probabilidade, que engloba tanto as médias quanto as variâncias da reconstrução, no intervalo indo de z igual a 0 até 3,0. Ao analisar esse gráfico, vemos que a maioria dos valores de W de Z passam em torno do valor W igual a menos 1, que é um valor consistente com o comportamento de constante cosmológica, como podemos visualizar na cor mais amarelada aqui no início do gráfico. No entanto, aqui, próximo de Z igual a 3, temos uma alta concentração de pontos passando em valores que são diferentes de W igual a menos 1, que, de acordo com os resultados obtidos no best fit, eles não condizem nem com o comportamento de matéria nem de radiação. Nesse caso, parece que os dados eles estão nos propondo algum tipo de comportamento para a energia escura, que está em valores maiores que 0 e menores que 1/3, em altos redshifts, né, para esse caso desse intervalo. Bom, temos nesse caso, né, um comportamento bimodal, e ele fica mais claro quando observamos os gráficos plot corners, né, de MCMC dessa configuração, dado na figura do slide. Sendo que temos aqui as regiões de 1 sigma e 2 sigma para cada par de parâmetros, representadas para as formas de elipses e outras formas meio que abstratas. Observem, né, que todas as distribuições marginais, que seriam essas curvinhas aqui em cima, de cada parâmetro, apresentam, né, uma forma aparentemente gaussiana, com exceção das últimas estimativas de W de Z, sendo que em W4 temos um pico, né, de densidade que está entre 0 e 1/3,
como constatamos com o best fit dessa configuração. Bom, o ponto é que se a distribuição ela não for gaussiana, como é esse caso, a média ela difere fortemente da moda. E nesse caso, a média ela se encontra, né, no platô dessa distribuição marginal, de W4, enquanto que a moda ela se encontra no seu máximo. Então, isso pode indicar, né, uma certa preferência de que a energia escura, né, se transforme em matéria no passado. Para fazermos um contraste com esse modelo, que considera a equação de estado da energia escura variando no intervalo de redshifts, executamos também o software considerando o WZ constante em todo o mesmo intervalo. O que estamos fazendo agora é ajustar a mesma curva de densidade de probabilidade no intervalo de z igual a 0 até 3, só que como uma linha reta agora, que é a proposta, né, desse modelo chamado na literatura de XCDM, que considera a equação de estado da energia escura constante em todo o intervalo. Bom, o best fit dessa configuração, em que temos o H0, ômega C e ômega K livres, ele é dado de acordo com a tabela que apresento no slide. Sendo que a constante de Hubble é bem próxima do valor que encontramos para W variando de acordo com o redshift para 5 nós. Quando usamos, né, outros modelos para estimar o nosso resultado, chegamos às mesmas conclusões do caso anterior, ou seja, a medida do Planck, com a região de confiança associada a 1 sigma, ela não está contida na região de 1 sigma da nossa estimativa. No entanto, né, as medidas do Pantel-Pulchus e do Riese estão. Isso, sendo que, com relação ao valor para mais, né, da medida do Planck, a estimativa dessa configuração ela apresenta 4,4 sigma de tensão. E também tiramos as mesmas conclusões a respeito de ômega C, né, de acordo com a soma que resulta em ômega M. Assim como o ômega K, ou seja, né, a densidade de matéria estimada pelo nosso modelo é consistente com o sigma de confiança, com os modelos do Planck e do Pantel-Pulchus, assim como o ômega K é consistente com o universo do tipo plano. Por fim, temos, né, que a nossa estimativa para um modelo XCDM com W constante em todo o intervalo de redshift, com região de confiança associada com 3 sigma, ele é consistente com o comportamento de constante cosmológica, sendo que W igual a menos 1, ele se encontra próximo da borda direita da distribuição gaussiana desse parâmetro, né, no nosso modelo, como mostrado aqui na figura. Bom, esse nosso resultado, ele é consistente com outros resultados na literatura com um sigma de confiança, como, por exemplo, os trabalhos de Bertolli et al., que também trabalhou com uma equação de estado da energia escura constante, sendo as suas medidas dadas por uma combinação, né, de erros sistemáticos e estatísticos, de medidas da CMB e outra com a adição de BEU. Bom, agora as considerações finais do meu trabalho. A primeira e mais extensa parte desse trabalho englobou um estudo mais aprofundado, né, sobre o método de reconstrução, bem como a implementação dos códigos computacionais necessários para as estimativas da equação de estado da energia escura, sendo que os nossos resultados eles foram obtidos por cálculo numérico e analisados, né, de acordo com alguns resultados que eu achei importantes na literatura. Com a inclusão de dados observacionais de supernova do tipo 1A, BEO e fenômenos cosmológicos mais recentes e ou em maior quantidade, constatamos, né, que podíamos restringir o nosso modelo no intervalo de redshift de Z0 a 1080 para Z0 até 3. Devido ao fato do nosso sistema ele ser muito degenerado, os resultados mais robustos eles foram obtidos com a terceira etapa, com o método de Markov-Chain-Monte Carlo nas estimativas das regiões de confiança do nosso modelo. E com relação à energia escura, constatamos um comportamento de distribuição bimodal para sua equação de estado, quando o W variava de acordo com o redshift no intervalo, né, de domínio, de 0 até 3. Sendo que o primeiro pico ele ocorre em um comportamento de constante cosmológica para redshifts próximos de 0, e o outro comportamento, né, para valores maiores que 0 e menores que 1/3, ocorre para redshifts próximos de z igual a 3. Além disso, constatamos que ele é consistente com um comportamento de constante cosmológica para um modelo XCDM, né, com 3 sigma de confiança,
que considera, né, um W constante em todo um intervalo de redshifts. Eu ressalto aqui, né, que em nenhum momento queremos obter os valores da literatura para as nossas estimativas da equação de estado da energia escura. Pelo contrário, né, estamos realizando uma ciência do tipo investigativa na tentativa de obtenção de novos resultados. E por mais que de fato encontremos esses novos resultados, né, o nosso modelo ele não foge da descrição atual do nosso universo, pois também conseguimos obter resultados próximos da literatura, com estimativas consistentes com constante cosmológica. Dessa forma, né, apesar dos novos resultados, chegamos à consideração de que eles não são conflitantes com o que já sabemos sobre cosmologia. E por fim, né, demonstramos assim, né, a consistência do método e modelo, né, discutidos, bem como do código que foi desenvolvido. Bom, gostaria de agradecer à CAPES pelo apoio financeiro, agradecer ao professor Sandro, né, pela orientação e paciência comigo, agradecer ao meu grupo de pesquisa, né, que foram fundamentais, né, me ajudando muito, tanto na minha vida acadêmica quanto pessoal, assim como todo mundo que fez parte, né, dessa minha jornada. Também gostaria de agradecer a minha banca, né, a professora Mari, e o professor Álvaro, né. Foi bem difícil de achar a foto do professor Álvaro, mas essa que eu tive que garimpar na internet e foi a melhor que eu achei do senhor, né. Enfim, essas são as minhas referências. E é isso aí. Muito obrigado.